Senhor está dizendo: olha, sobre os teus muros, ó Jerusalém, os guardas. Em 1967, a cidade de Jerusalém foi conquistada pelos judeus. Houve a Guerra dos 6 Dias, e os soldados judeus, o que eles fizeram, a primeira coisa ao conquistar aquela cidade foi correr para o Muro das Lamentações. E beijaram o muro, e choraram diante do muro, e começaram a orar. E desde então, diante daquele muro, desde 1967, tem havido oração ali. E não só tem havido oração, mas hoje, se você vai a Israel, e você vai ao meio-dia no Muro das Lamentações, tem judeus e cristãos orando. Chega lá 4 da tarde, qualquer dia da semana, tem gente orando. Vai lá meia-noite, tem gente orando. Vai lá 1 da manhã, 3 da manhã, 5 da manhã, tem cristãos, tem judeus. Sobre os teus muros, ó Jerusalém, os guardas. Aleluia! Glória a Deus! Você sobe o Monte das Oliveiras. Estivemos lá e foi uma data tão importante porque nós estivemos na Páscoa. E este ano, 2012, foi a primeira vez em muitos anos, eu não sei precisar quantos anos, 50 e tantos anos, em que a Páscoa de Israel, a Páscoa judaica, coincidiu com a Páscoa cristã. Então, sexta-feira, na Páscoa, nós estávamos lá em Jerusalém e estivemos lá nesse dia, lá no Calvário, visitamos o túmulo vazio. E à noite, nós tivemos uma meia vigília lá no Monte das Oliveiras, na Torre do Tom Hanks. Desde 1986, há uma torre no pico, no Monte das Oliveiras, onde tem oração e adoração dia e noite. Dia e noite, dia e noite. Sobre os teus muros, ó Jerusalém, os guardas. Aleluia! E você vai ver. Você vai ver os guardas, os sentinelas que o Senhor colocou nesse tempo do fim, cumprindo essa palavra. Mas a palavra Jerusalém, Yerushalayim, é uma palavra hebraica plural. Esse sufixo im, El é Deus, Elohim é Deus no plural. A palavra Egito é uma palavra plural, Mizraim, porque não existe apenas um Egito, mas 2. O Egito que você vai, visita, tira foto das suas pirâmides, mas o Egito que é o sistema do mundo, mundano, espiritualmente falando. Jerusalém, Yerushalayim, não há apenas uma Jerusalém, mas 2. A Jerusalém que você vai, visita, tira foto dos seus muros, das suas portas, do Muro das Lamentações e das suas ruas, e a Jerusalém espiritual que é a igreja. Aleluia! A igreja do Senhor. E assim como lá em Jerusalém, você vai e vê os guardas que Deus colocou sobre os muros de Jerusalém, os atalaias, os sentinelas, os intercessores, os que estão ali orando. Você também tem na igreja o Senhor levantando seus sentinelas, o Senhor levantando seus guardas, porque Ele disse: sobre os teus muros, ó Jerusalém, os guardas dia e noite, e eles não se calarão. É muito interessante, nós já estivemos em Israel 6 vezes, e uma das vezes, um dos guias, Moshe Goel, o nome dele, ele estava contando sobre a guerra de 1973. Foi uma guerra assim incrível, quando Israel tinha 60 tanques e os inimigos ao redor, as ações ao redor se coligaram e vieram contra Israel. Seria um massacre. Desde o Egito, a Síria, o Líbano, a Jordânia, todos se juntaram contra Israel. Eles tinham 600 tanques, Israel tinha 60. Israel perdeu 30 tanques na guerra
e venceu a guerra. Glória. Eles então reuniram, o primeiro-ministro reuniu o exército, reuniu todo mundo, e eles foram fazer uma avaliação. Como eles conseguiram vencer a guerra? Como? Eles estavam no meio. Eles perceberam o seguinte, que não era a força bélica, eles não tinham armas melhores do que a do inimigo. Eles perceberam que não eram os seus soldados que eram mais fortes, eram mais valentes, tinham mais garra, porque o inimigo tinha também. Estavam dispostos a morrer, a acabar com os judeus. Eles perceberam que não era a inteligência dos seus generais que eles venceram a guerra. Mas houve tanto milagre nessa guerra. Aleluia. Tanto milagre. Os inimigos vinham tanques que não existiam. Vinham aviões que não existiam. Ou pilotados por anjos, ou... Aleluia. E as histórias dos milagres foram tantas que o governo tomou uma decisão. O governo disse: esta guerra foi vencida não pelo nosso poder, não pelo poder terreno, mas pelo Deus de Israel. E como eles não creem em Jesus, eles estão ainda só no Velho Testamento, o governo então abriu para que os judeus ortodoxos do mundo pudessem vir para lá. E os judeus ortodoxos receberiam um salário do governo, iam ter escola para os filhos, iam ter casa para morar, não iam trabalhar, fazer nada. A única coisa que eles iam fazer, orar por Israel. Eles estão lá para orar por Israel e para manter a Torá viva, para continuar lendo a Bíblia. Eles não são professores, eles não estão ensinando, eles só estão procriando, tendo seus filhos e orando, porque o governo reconheceu isso. A gente, quando vai lá, os outros judeus ficam com raiva, falam: esse povo não trabalha, esse povo não faz nada, esse povo fica aí só orando. Mas o governo reconheceu a importância da oração. Aleluia. Hoje nós sabemos que nos Estados Unidos, dentro das matérias da medicina, existe já pesquisa sobre o poder da oração para a cura das enfermidades. Então já é matéria, já fizeram experiências mostrando que a pessoa que recebe oração, e não é qualquer oração, é a oração do povo de Deus, é a oração dos crentes, é a oração dos cristãos verdadeiros, que acontecem curas e milagres. Eles já têm sabido disso. Então, o Senhor está dizendo aqui: sobre os teus muros, ó Jerusalém, pus guardas, que todo dia e toda noite não se calarão. Jerusalém, Jerusalém, é também a igreja. E hoje, para ter uma torre de oração, nós não precisamos de viajar e ir lá em Israel, mas o Senhor está trazendo na igreja local. Aleluia. Fico muito feliz com a história desta igreja. Uma igreja que tem compreendido, vivido e experimentado o poder da oração. E quando a gente começa a orar, Deus quer mais. Fala para o seu irmão assim: Deus quer mais de você. Deus quer mais, Deus quer mais. Não pense que nós já conquistamos, já chegamos. Deus quer mais, e o que Ele quer é tão grande, é tão maravilhoso, que nós não podemos dimensionar a altura do que Deus tem para nós. Deus tem muito mais. E aqui essa palavra profética nos diz: olha, sobre os teus muros, ó Jerusalém, pus guardas. E Ele disse: não descanseis, nem deis a Deus descanso, até que restabeleça Jerusalém e a ponha por objeto de louvor na terra. Quando Jerusalém será objeto de louvor? Quando for a capital das nações, quando acontecer o milênio, quando acontecer a vinda de Jesus. Ou seja, Deus está levantando oração sem cessar, 24 horas, preparando esse tempo. Irmãos, é muito interessante nós percebemos isto. Quando
estávamos ali em Israel fazendo esse curso JBI, Gideões, lá na Universidade Hebraica e com judeus messiânicos. Um professor da faculdade, que não é cristão, ele disse na aula dele sobre a história de Israel, ele disse, olha, Israel, desde que Jerusalém foi destruída, e os judeus foram espalhados para todos os lugares da terra, Israel ficou sem história 2000 anos. Gente, isso é muito forte. Israel ficou sem história, não teve um historiador judeu. Como escrever a história de um povo que está espalhado? Como escrever a história de um povo que está no Brasil, na Argentina, no Chile, no Paraguai, nos Estados Unidos, no Canadá, no Congo, na África do Sul, no Quênia, na Austrália? Como é que eu vou escrever a história desse povo? Espalhado em todas as nações da terra. O povo ficou sem história 2000 anos. E quando aquele professor disse isso, eu falei, meu pai, na boca de um judeu que não é crente, ele está confirmando a escritura, as 70 semanas de Daniel. O Senhor disse que estavam determinadas sobre o seu povo 70 semanas. 69 semanas até a chegada do ungido, até a chegada do Cristo, do ungido de Deus, que seria morto, até a destruição de Jerusalém, essas 69 semanas. Por isso, e esse tempo da vida do ungido, o livro de Daniel, no capítulo 9, nos traz exatamente quando seria. Tantos anos, 400 e tantos anos depois do decreto de Ciro. Então era uma data totalmente calculada. Tão calculada, que quando João Batista foi pregar no deserto, os fariseus, os que conheciam as Escrituras, chegaram para ele e perguntaram, tu és o Cristo? Tu és o Cristo? Porque era aquele tempo que o Cristo tinha de aparecer. Era aquele tempo que era o tempo que cumpria a profecia. Tu és o Cristo? Ele disse, não, eu não sou o Cristo. Eu não sou digno de desatar a correia das sandálias dele. Ele vem depois de mim. Eu batizo vocês com água, ele vos batizará com o Espírito Santo. Eu não sou o Cristo. Mas quando Jesus veio, cumpriu-se a profecia que ele foi rejeitado, a pedra que os construtores rejeitaram. E ouvindo os judeus falando lá em Israel agora, uma outra professora disse, olha, o último livro da Bíblia, a Bíblia judaica só tem o Velho Testamento, né? Eles não tem o Novo. O último livro que foi aceito como inspirado na Bíblia hebraica foi o livro de Daniel. Porque Daniel é um osso agarrado no pescoço deles. Porque Daniel é um livro que fala claro sobre a ressurreição. Daniel marca a época que o Messias deveria vir. E Daniel foi o último livro aceito. E aí, o que aconteceu? Quando Jerusalém foi destruída, o Messias veio e eles não receberam. E aí, eles iam ficar pregando a palavra. E a palavra diz sobre a vinda do Messias. Então, a partir da destruição de Jerusalém, eles começaram a dar valor aos ensinos dos rabinos, aos escritos dos rabinos, colocando na mesma posição que a Bíblia. Então, hoje os judeus sabem mais o que os rabinos falaram no século II, no século V, no século XV, no século XVIII, do que a própria Escritura. Porque a Escritura mostra que o Cristo foi há 2000 anos atrás. Então, irmãos, nós vamos vendo assim, diante dos nossos olhos, como que Deus, como que a Escritura é tão clara, e nós estamos vendo o cumprimento dos sinais da vinda do Senhor. Amanhã queremos falar um pouquinho mais sobre os sinais e queremos trazer sobre a importância da adoração. Mas hoje nós queremos firmar bem essa pedra, a oração, a intercessão é profética. E nós vimos, terminar de falar das 70 semanas? Ah, sim, Jesus me disse, mãe, você não terminou de falar das 70 semanas. Então, as 69 semanas é até a vinda do Messias. Abre-se
um parênteses, e esse parênteses na história é a história da igreja. Porque a última semana dos judeus é no período da tribulação, são 7 anos de tribulação e a grande tribulação. Quando eles vão aceitar outro Messias, que é o Anticristo. Então, a história, nós vemos que a história da igreja, que aconteceu nesses 2000 anos, a nossa história está terminando.